Olá pessoal, meu nome é Rafael, eu sou neurocirurgião, instrutor do curso de medicina em uma universidade aqui no sul de Santa Catarina. Geralmente, quando alguém inicia a, a graduação nos cursos da área da saúde, ele vai se deparar com a bioquímica. E de maneira geral, ela aparentemente parece ser uma disciplina muito difícil e com pouca aplicabilidade clínica. Na verdade, eu tive essa mesma impressão quando eu comecei a minha graduação, já há algum tempo, mas hoje eu consigo enxergar ela de maneira diferente e posso garantir para você que ela tem muito uso na prática, na minha prática diária. Então, como que a gente transforma um assunto que aparentemente é difícil em uma coisa muito legal de se aprender, uma coisa top? Então, se você está interessado, segue no vídeo. Muito bem, então nos próximos vídeos nós vamos sintetizar a bioquímica e tentar organizar um guia para que você realmente tenha uma visão geral de toda a disciplina e consiga absorver ou fixar os conteúdos que realmente são importantes para a sua prática, para o seu dia a dia, para você poder masterizar as provas ou qualquer outro motivo, ou apenas a título realmente de conhecimento. Quando eu fiz o material e organizei toda a disciplina, eu tentei fazer de uma maneira que ela fosse dividida em grandes tópicos e subtópicos para que fosse organizada em uma sequência lógica para o meu aprendizado. Então, além disso, não só do aprendizado, mas como transmitir esse conhecimento e fazer com que ele tivesse significância para você. Então, de maneira geral, eu dividi ela em 4 grandes tópicos que nós vamos ver a seguir. Ok, o primeiro tópico, ele fala sobre as macromoléculas de interesse e a principal ideia aqui é que a gente consiga apontar, conhecer as principais estruturas moleculares que estão envolvidas dentro de todo o processo biológico. Então, dentro desse grande tópico de macromoléculas de interesse, nós vamos dividir ainda em 4 subtópicos, sendo o primeiro as proteínas e enzimas, e aí tem uma pequena abordagem sobre os aminoácidos. Depois nós vamos rever os hormônios. Por terceiro, os neurotransmissores, e mais uma vez, aqui tem um reforço sobre a função dos aminoácidos. E por último, as vitaminas. Ok? Segue lá para a gente rever o segundo tópico. Muito bem, o segundo tópico, ele vai falar sobre o metabolismo em geral. E é importante aqui que você consiga masterizar e entender, principalmente ter uma visão geral de como funciona o nosso metabolismo, ou seja, a aquisição de energia para os processos celulares de maneira ampla e entender as principais moléculas e vias enzimáticas envolvidas no processo de metabolismo. Considerando que metabolismo ele pode ser tanto catabolismo quanto anabolismo. Nesse sentido, você precisa entender a função da glicose, das principais vias envolvidas no seu metabolismo. Depois nós precisamos entender as outros monossacarídeos, como a galactose e a frutose, que também vão entrar por vias alternativas na glicólise. É importante você entender os mecanismos de armazenamento de energia, e aí entra a formação do glicogênio ou a sua quebra e a formação de glicose a partir de outros substratos. Seguindo, você tem que aprender também, conhecer o metabolismo dos lipídios, como também uma via não só alternativa, mas uma via importante em muitos tecidos do nosso organismo. Por terceiro, é importante que você entenda ou conheça algumas vias metabólicas alternativas que não são responsáveis por fornecer energia, mas sim substratos para outros componentes moleculares. Por exemplo, a via das pentoses, que fornece o anel de 5-carbono, a ribose para a síntese de nucleotídeos, e também fornece o NADPH para redução do estresse oxidativo, principalmente a nível dos eritrócitos. Além disso, dentro ainda do assunto do metabolismo, você precisa entender algumas doenças relacionadas a esse grande tópico. Por exemplo, as doenças de acúmulo de glicogênio, as doenças de acúmulo da esfingomielina, que é um tipo de lipídio, e as mitocondriopatias. Então, todo esse tópico
ele é subdividido em catabolismo de carboidrato, catabolismo de lipídios, catabolismo das proteínas e vias alternativas. No catabolismo das proteínas você revê, mais uma vez, aminoácidos, a via de síntese e via de degradação. Ok? Agora nós vamos ver o nosso terceiro tópico. Muito bem, nesse terceiro tópico, a gente vai rever agora, vai revisitar mais uma vez as proteínas e nós vamos dividi-lo em 3 grandes subtópicos. Então, dentro deste, que é chamado de síntese proteica, nós vamos rever o metabolismo das purinas e das pirimidinas e a sua função como substrato da formação dos ácidos nucleicos. Segundo, nós vamos rever o mecanismo de replicação, que é a duplicação do DNA na verdade, a duplicação celular e como isso é importante, como é regulado, quais são as enzimas envolvidas e como alguns micro-organismos se aproveitam de todo o aparato enzimático das nossas células. Por terceiro, a gente revê o mecanismo de replicação, o mecanismo de transcrição e translação, que nada mais é a codificação do material genético em proteínas. Então, todo esse processo ele também tem uma regulação e tem agentes que são estimulatórios e agentes que são inibitórios, e entender esse processo é super importante porque ele vai ser usado lá na farmacologia, principalmente no entendimento dos antibióticos. Os antibióticos eles têm grande ação sobre esse processo todo, principalmente a nível dos micro-organismos como as bactérias, os fungos e até os vírus. E por terceiro, a gente ainda tem uma revisão sobre as principais doenças associadas à síntese proteica, como algumas manifestações de doença podem se dar e a relação delas com esse grande tópico. E agora, por último, a gente vai rever o nosso último grande assunto dentro da bioquímica. Muito bem, pessoal, e agora o último grande tópico, nós vamos falar sobre citologia. E a ideia aqui, na verdade, é revisitar um assunto que provavelmente você já viu a nível do ensino médio, mas é importante com algumas nuances da graduação. Então, na verdade, é o grande estudo das organelas celulares, a função de cada uma delas e os mecanismos de sinalização entre uma e outra e as nuances envolvidas, por exemplo, na produção de energia, na síntese proteica, no transporte de substâncias entre as células ou das células para fora das células. E aqui, mais uma vez, a gente faz um link com algumas doenças, algumas patologias que estão envolvidas com um não funcionamento ou uma interrupção do funcionamento adequado a nível de organela celular. Ok? Então é isso. Muito obrigado. Esse é o vídeo introdutório e ao longo da semana a gente vai esmiuçando, vai dissecando mais cada um desses grandes tópicos da bioquímica. Ok? Um abraço a todos. Até a próxima.